sentir o seu amor e entoarmos estes cânticos de louvor ao seu nome. As montanhas, sobre o mar, teu rio de amor flui sobre mim. A ti abro o meu coração para que me possas libertar. Eu estou feliz por estar aqui e a ti levanto as minhas mãos. Eu cantarei o teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Sobre as montanhas, sobre o mar, teu rio de amor flui sobre mim. A ti abro o meu coração para que me possas libertar. Eu estou feliz por estar aqui, a ti levanto as minhas mãos. Eu cantarei o teu amor para sempre. Cantarei 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 teu amor para sempre. Para sempre. Cantarei teu amor para sempre. É algo diferente. Estou tão alegre. Mas quando o mundo vir à luz, sentirão também o teu grande amor. Cantarei teu amor para sempre. 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 Cantarei teu amor para sempre.
Como entregar minha vida por ti? Como tu fizeste por mim. Como agradecer o sacrifício na cruz? Como expressar a minha gratidão? Tu és o amante da minha vida, tu és a beleza que me conquistou. Tu és minha força na minha fraqueza, e é o teu sangue que escorreu por mim. Como poderei esquecer-me de ti? Tu és Jesus, tu és Jesus, e a tua mão me acolheu, meu coração. Tão grato estou, tão grato estou, tão grato estou por teres me dado a salvação. Como entregar minha vida por ti? Como tu me fizeste por mim. Como agradecer o sacrifício na cruz? Como expressar a minha gratidão? Tu és o amante da minha vida, tu és a beleza que me conquistou. Tu és minha força na minha fraqueza, e teu é o sangue que escorreu por mim. Como poderei esquecer-me de ti? Tu és Jesus, tu és Jesus, e a tua mão me acolheu, meu coração.
Tu és a mão que acolheu meu coração. Tão grato estou, tão grato estou, tão grato estou por teres-me dado a salvação. Realmente nós estamos de gratos, Senhor, porque realmente Tu nos concedestes realmente a salvação. Tu realmente que és a beleza que nos conquistou, Tu realmente és a força da nossa fraqueza e queremos realmente entregar-nos a nossa vida. Estamos-te gratos pelo sacrifício que Tu fizeste, Senhor Jesus Cristo. E viemos nesta manhã expressar-nos a nossa gratidão. E realmente ao olharmos para a cruz, realmente nós podemos ver o Teu sangue, o Teu amor que derramou ali por cada um de nós, Senhor. Nós te estamos gratos. Tu és Jesus, Senhor. E realmente queremos louvar o Teu nome, temos que agradecer o Teu nome. E realmente queremos nos prostrar perante Ti. Realmente Tu que nos conheces, Tu que nos sondas, Tu que conheces tudo realmente em nós. Possas retirar esta gratidão pelo Teu sacrifício em amor, em Teu nome. Amém. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando eu falho, eu sei, me amas e estás presente ao meu redor, em todo o tempo. Eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me perante a cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me perante a cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar.
se acabar, estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me amas. Prostro-me perante a cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sob a morte já venceu, sua glória ao céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me perante a cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sob a morte já venceu, sua glória ao céu encheu, nada irá me separar. O vento chegou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E, Senhor, queremos realmente te agradecer porque ao olharmos e ao recordarmos aquela cruz, realmente podemos reconhecer a vitória que tivestes sobre a morte, a vitória realmente do teu amor para connosco. E dessa forma nós te estamos gratos e quisemos cantar estes cânticos de louvor realmente ao teu nome. Te pedimos agora, Senhor, que fales pela tua palavra, Senhor. Que possas tocar os nossos corações, que através do teu Santo Espírito possamos sentir a tua presença, a tua voz e realmente que nos possas falar no sentido de pormos também em prática. Que ajude-nos a podermos ser praticantes também da tua palavra. Realmente nós te pedimos e te agradecemos todas estas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos nos sentar? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Jeremias, no Velho Testamento, já lá mais para o final. O livro de Jeremias, no capítulo 29 e o versículo 11. E nesta manhã vamos falar sobre os planos de Deus. Eu não sei se vocês na passagem de ano têm o hábito muitas vezes de fazer o balanço daquilo que aconteceu no ano anterior e poderem olhar para este novo ano, estabelecendo às vezes objetivos, planos, metas. Uma das coisas importantes que, além de nós vermos os nossos planos, é que os nossos planos possam estar dentro dos planos de Deus. E então o objetivo é nós procurarmos a sua vontade. E aqui no livro de Jeremias, à semelhança daquilo que nós falamos na semana passada, na festa de Natal, ele diz aqui no capítulo 29 e no versículo 11, Jeremias 29, 11, pois eu sei os planos que tenho para vós. Isto é o Senhor a falar. E diz, são planos de prosperidade e não de desgraça. Planos que concretizarão num futuro de
esperança. Ou seja, aquilo que o Senhor está a querer falar connosco realmente é à semelhança daquilo que falamos quando o anjo desceu no nascimento do Senhor Jesus Cristo e apareceu àqueles pastores e diz: paz na terra entre os homens em quem Ele quer bem. Ou seja, Deus quer nos deixar esta mensagem que Deus nos quer bem. Ele não tem planos de mal, planos de vingança, planos de castigo, mas Ele quer fazer as pazes com cada um de nós. Então vemos aqui que os seus planos são bons. Ou seja, os nossos às vezes podem ser bons, mas os dele são melhores. Em Provérbios, no capítulo 19, também nos diz: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E neste ano novo, realmente que nós possamos nos direcionar como objetivo, dizendo assim: bem, se eu posso ter até bons planos, mas os planos de Deus são muito melhores e maiores do que os meus. Já o profeta Isaías diz: porque os meus pensamentos, isto é o Senhor a falar a ele, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então podemos concluir já por estas pequenas passagens que, apesar de nós podermos pensar em coisas boas para nós, podemos concluir que o Senhor ainda tem muitas mais que nós às vezes desperdiçamos porque não procuramos a vontade de Deus. E a vontade de Deus realmente é que é perfeita, conforme diz no capítulo 12 de Romanos: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, nós estamos a ver aqui que a vontade de Deus não tem nada a ver com as coisas deste mundo. Mas muitas vezes é isto que nós às vezes buscamos. Muitas pessoas pegam nesta passagem da Jeremias e falam realmente sobre a prosperidade. Esta prosperidade não são bens materiais. Tudo o que nós estamos a viver da parte material, o Senhor está a falar que Ele é Espírito e nós, como fomos criados também à sua imagem e semelhança, também somos Espírito da mesma forma. E toda a nossa carne, tudo aquilo que é material, tudo o que é deste mundo, da mesma maneira nós viemos do pó ao pó, nós vamos voltar. E realmente estes planos nos falam realmente de outras coisas, de prosperidade e desta esperança, que é além deste mundo terreno. Existe um mundo celestial. E então nós podemos verificar que a nossa vontade até pode ser boa. Até podemos ter boas intenções. Mas muito melhor é os planos de Deus. Eu queria apenas dar aqui um exemplo de um rei. O primeiro rei de Israel, Saul. Podemos ver aqui que é um facto realmente marcante na história, em que isto aconteceu em vários países. E nós hoje em dia vivemos numa república, numa democracia, mas se recuarmos um pouco o tempo na nação de Israel, aqueles que governavam eram os profetas. Inicialmente tinham sido os juízes. Então quando vemos aqui do juiz a passagem para o profeta e vemos aqui que Samuel era o homem de Deus, em que Deus lhe falava e ele falava ao povo. Mas o povo olhava para as suas nações vizinhas e diziam que queriam um rei. Então o Senhor escolheu de dentro do povo um homem, Saul. E então este rei foi consagrado rei. Apesar de Samuel passou basicamente o testemunho para o rei, havia sempre a mensagem de Deus e as instruções de Deus que tinham que ser observadas. Apesar de ser o rei,
a governar, mas Deus é que ditava para que caminho é que deviam ter que seguir. Se nós verificarmos em 1 Samuel, no capítulo 10 e no versículo 8, depois de o rei tomar posse, nós verificamos aqui que havia esta condição. Samuel vira-se para Saul e diz: tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgar. Ou seja, estamos a falar que naquela altura havia os filisteus, um povo vizinho que o queria destruir. E hoje verificamos que a nação de Israel tem muitos vizinhos que o querem destruir. E aqui também não era diferente. Estes filisteus estavam realmente a querer também atacar. E nós conhecemos também a história de David e Golias, o gigante filisteu. Mas aqui realmente Samuel diz: tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgar, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocausto, para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declaro o que há de fazer. Apesar do rei, ele ser rei sobre a nação, havia o profeta Samuel que dava as instruções ao rei, as instruções vindas de Deus. E é curioso que depois no capítulo 13 nós verificamos que Saul assim o fez. Portanto, esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgar, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabava ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Ou seja, Samuel disse para ele esperar 7 dias. E realmente Samuel, apesar de nós vermos aqui, segundo o prazo determinado, mas Samuel chegou mal ele terminou de oferecer o holocausto. Ou seja, verificamos aqui uma antecipação perante a necessidade do povo. O povo realmente queria poder ir para a batalha, mas não esperou pela ordem de Deus. E Saul, perante esta situação, o que é que ele fez? Em vez de esperar pelo profeta, em vez de esperar pelas ordens que vinham de Deus, foi ele e substituiu o profeta. Podemos até considerar, pronto, até foi uma boa atitude, já que Samuel não estava a vir, foi ele substituí-lo. Mas Samuel vinha trazer as ordens de Deus, como é que eles deviam encarar a batalha. E então vemos aqui a continuação da história. Samuel perguntou: que fizestes? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando e que tu não vinhas nos dias aprazados e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miscmás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgar, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, oferecia holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente, ou tolo, em não guardar o mandamento do Senhor teu Deus, que te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Portanto, a partir do momento em que se Saul tivesse obedecido à vontade do Senhor, escutado e esperado, realmente o seu reino duraria muito mais tempo. E agora, qual foi a consequência? Já agora não substituirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. No capítulo 15, ainda continua a fazer este reforço desta situação, em que vemos que o Senhor diz a Samuel: arrependo-me de ter constituído a Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções, diz no versículo 11 de 1 Samuel 15. Depois, no versículo 22, Samuel está a falar com Saul e diz: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor
tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria, e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Vemos aqui um homem que, perante as circunstâncias, perante as situações do povo, tomou uma decisão. E tomou uma decisão errada, porque não consultou o Senhor, nem esperou. E isto aconteceu ao longo de várias situações com vários homens de Deus. Deus foi sempre dando promessas e o homem muitas vezes não quis esperar. Vemos o exemplo também de Abraão e de Sara, em que Deus lhe tinha prometido um filho. E eles, já de geração avançada, não quiseram esperar. E então Sara realmente levou uma concubina para Abraão, para que eles tivessem um filho, em vez de esperarem pela palavra do Senhor. E depois surgiu consequências. E às vezes acontece também connosco consequências de nós não vivermos a vontade de Deus. E tomamos estas decisões. Daí ser importante nós, neste início do ano, retermos esta palavra e podermos esperar no Senhor. Podemos consultar a sua palavra. E o rei exercia aqui liderança. Ele fez, ele ordenou. Isto acontece muitas vezes àqueles que têm também cargos e aqueles que fazem. E sempre que aqueles que fazem, se não fizerem nada, vão ser acusados por não fazer nada. Se às vezes o fizerem, o que é que vai surgir? Vai surgir elogios e às vezes críticas. E o que é que acontece? É que nós devemos também aprender. Este foi um exemplo que nós verificamos em que houve uma influência negativa dos outros sobre a decisão do rei. Pelo menos pelo que ele diz ou tenta se justificar. Mas uma das coisas também que nós também devemos escutar os outros. Devemos ouvir as suas críticas. Porque é através, muitas vezes, dos outros que a vontade de Deus também se manifesta. Muitas das vezes, em certas situações, de eu não saber, Deus falou por intermédio de outras pessoas. E é bom realmente nós estarmos também atentos e não estarmos obstinados e no sentido de realmente sermos teimosos e dizer vai ser assim, vai ser assim. E às vezes ao nosso lado, mesmo num ambiente familiar, nós podemos aprender com o nosso cônjuge, mesmo até com os nossos filhos. Podermos escutar aquilo que às vezes eles têm para dizer. Às vezes há coisas que não são corretas. E às vezes eles nos ensinam muitas coisas. Então, como uma atitude humilde, nós devemos também estar sensíveis àquilo que nos rodeia, às pessoas que nos dão alguns conselhos, principalmente pela palavra de Deus. E realmente nós verificamos que o Espírito de Deus habita em cada crente. Ele também pode falar, não é só para os responsáveis. Não é só Deus só fala aos responsáveis, Deus fala ao seu povo. Se verificarmos a história também de David que era um homem segundo o coração de Deus. O profeta Natã, perante um erro grave que ele cometeu, foi até David e contou-lhe uma história, para que ele pudesse compreender o erro que ele cometeu. E através de Natã ele percebeu-se do erro e arrependeu-se. E às vezes temos que também estar sensíveis à vontade de Deus, que Ele se manifesta por outras pessoas também ao nosso redor. Somos exortados pela palavra de Deus para nós nos exortarmos uns aos outros em amor. E então,
vemos também aqui, eu queria focar aqui outro exemplo, que é o maior de todos os exemplos, que é o exemplo do Senhor Jesus Cristo, em que Ele provou o seu imenso amor por nós, obedecendo. Quando vemos aquela palavra em que a rebelião, a obstinação de Saul, em que ele queria fazer as coisas de acordo com aquilo que ele achava, de acordo com a sua vontade, em vez de escutar a palavra de Deus, em vez de esperar no tempo de Deus. Vemos o oposto aqui com o Senhor Jesus Cristo, que Ele realmente obedeceu. E se nós verificarmos uma passagem quando Ele estava contemplando a cruz, quando Ele já estava, de certa maneira, perante aquilo que ia acontecer, depois da ceia do Senhor, em que Ele foi ao monte, juntamente com aqueles que eram mais próximos, e pediu para que se fossem vigiados, para que estivessem em oração, e eles adormeceram. Aqui em Mateus, no capítulo 26 e versículo 39, diz: adiantando-se um pouco aos discípulos, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Se nós olharmos para esta oração do Senhor Jesus Cristo, Ele realmente, ao contemplar a cruz, aquilo que Ele tinha que passar, Ele faz esta oração e diz: se possível, passa de mim este cálice. A vontade de Jesus não era esta. Ele faz aqui um pedido ao Pai e diz: se for possível, mas não se faça a minha, mas a tua. E então Jesus cumpriu a vontade do Pai. Nos momentos em que nos custa aceitar o plano de Deus nas nossas vidas. Vai surgir momentos, se calhar neste ano, em que vamos passar por dificuldades. Devemos fazer uma declaração que Jó também fez. Nós conhecemos certamente a história de Jó, em que ele foi provado. E no final do livro de Jó, no capítulo 42, ele faz esta declaração: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntastes: quem é que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei das coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Perante as dificuldades que Jó passou, no final, Deus tinha para ele grandes coisas. E é a consequência de vivermos a vontade de Deus. Qual foi a consequência? O que é que Jesus, perante ao fazer a sua vontade? A consequência é que ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Foi levado aos céus. Sentou-se à direita do Pai e recebeu um nome acima de todo o nome. Esta foi a consequência. Grandes coisas Deus tinha. E Ele cumpriu-as. Grandes coisas Deus tem para cada um de nós. Se nós olharmos para a sua palavra, nós verificamos que Jesus simplesmente pôs em cumprimento a vontade do Pai. Eu vou, para terminar aqui, ler só alguns textos que nos falam exatamente sobre isso. Logo de acordo com o seu nascimento, eu apenas escolhi alguns. Diz em Mateus, no capítulo 2, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará-o pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Vemos também, e esteve lá até à morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, do Egito chamei o meu filho. Na altura em que Herodes, depois de morrer, eles fugiram para o Egito e depois voltaram, para que se cumprisse a vontade de Deus na sua palavra, já pelo profeta.
Já em Mateus, no capítulo 4, diz: E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulão e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: A terra de Zebulão e a terra de Naftali, junto do caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava assentado em trevas, viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região em sombra da morte, a luz raiou. Já no capítulo 13, tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. E disse: Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Já no capítulo 21 de Mateus: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizes à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado, sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Já no Evangelho de João também vemos a mesma coisa. Estando ele com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que me destes. Isto é as palavras do Senhor Jesus Cristo na oração. E nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. João 18, Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir a estes, para que se cumprisse a palavra que tenho dito. Dos que me destes, nenhum deles perdi. Disseram, pois, uns aos outros: Não as rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a Escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestimenta lançaram sortes. Isto já na altura da crucificação, com o que fizeram às vestes do Senhor Jesus Cristo. Pois isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: Nenhum dos seus ossos será quebrado. E podíamos continuar. Jesus veio cumprir a palavra de Deus. E podíamos colocar aqui muitas outras passagens. Esta é a importância de nós lermos e conhecermos a sua palavra. Porque na sua palavra, serve por intermédio de profetas, de homens ou mulheres de Deus, nós vemos e encontramos realmente a sua vontade. E este é o desafio realmente da parte do Senhor, para que nós neste ano possamos conhecer mais a sua palavra. Podemos estar mais sensíveis às vezes aos conselhos que venham ao nosso redor, para que possamos estar no centro da vontade do Senhor. Que o Senhor nos possa abençoar e realmente reconhecer que os planos de Deus são bons para cada um de nós. São perfeitos, é a sua vontade. Agora convém que cada um de nós possa estar na busca e no centro, para que realmente nós não caímos em armadilhas. O Senhor Jesus Cristo virou-se para o apóstolo Pedro e disse: Afasta-te de mim, Satanás. Temos que ter este cuidado. E muitas vezes as nossas orações termos a noção de qual é a vontade de Deus. E como o Senhor Jesus orou, realmente podemos pedir para que Ele possa fazer alguma coisa, mas que não seja a nossa vontade, mas a dele. Que o Senhor nos abençoe e desta forma terminamos aqui o culto online e vamos iniciar aqui um tempo da liberdade do Espírito, onde cada irmão, cada irmã pode fazer uma oração, pode ler uma passagem e principalmente agradecermos pelo amor do Senhor Jesus Cristo, que Ele fez isto pensando em cada um de nós. E Ele foi à cruz, fazendo a vontade do Pai, mas realmente com um coração humilde e um coração de amor para cada um de nós. Que o Senhor realmente nos abençoe.